Olá, olhem só, consegui finalmente, depois de quase 2 anos já morando nessa casa, fazer a minha cortina. Eu tinha uma cortina aqui da metade para baixo, porque esse suporte onde a gente coloca, aqui nessa casa, é com trilho e eu não tenho aqueles ganchinhos para trilho, então tava esperando a oportunidade, agora sem sair de casa a gente não consegue. Mas aí pensando bem, a gente sempre dá um jeitinho, eu resolvi transformar, então eu fiz uma cortina com varão e no fim de semana agora o meu marido, o Manuel, vai tirar, a gente vai pintar e modificar ele para colocar varão, vai ficar bem bacana. A gente merece, né? Principalmente aqui agora no inverno entra bastante sol aqui, então eu preciso mesmo, porque senão a gente, principalmente no período da tarde, não consegue trabalhar. Eu fiz uma cortina com entremeios e a gente mostrou numa live ontem e algumas pessoas perguntaram. Então eu resolvi gravar. Na verdade, é uma cortina super simples, mas ela tem uma bainha bem interessante, olha, um entremeio de renda. E aí a gente vai ver como é que faz. Vamos ver então? Fazer cortinas se resume basicamente em fazer bainhas em toda a volta. Algumas bainhas a gente faz mais largas, outras mais estreitas. Essa, por exemplo, que eu tô fazendo é a bainha que vai na lateral. Então eu dobro 1 centímetro aproximadamente, e depois 1,5 cm ou 2 centímetros e já vou costurando direto na máquina. Eu não marco antes porque eu já tenho uma certa prática. E é só a gente olhando, conferindo a medida e costurando o mais na beiradinha que a gente puder. Quando a gente faz as bainhas que são mais larguinhas como essa, olha, a gente presta bastante atenção ali no comecinho, coloca direitinho na máquina, a agulha bem na beiradinha, vai direcionando a lateralzinha da bainha no pezinho da máquina. Escolhe um pezinho para você fazer isso, não precisa ser igual ao meu, é só você observar o seu pezinho para você colocar. Então eu arrumo já um pouquinho mais para frente, dobro e vou ajeitando a bainha, olhando para ver se ela tá bem paralela, bem certinha com a mesma medida do começo lá em cima até o final. Eu gosto de fazer as bainhas laterais com essa largura e a bainha da parte de baixo, então, um pouquinho mais larga. Quando eu corto a cortina, eu até já prevejo isso, deixo com sobras, que é pra gente também poder medir e colocar a bainha na altura que a gente quer. Então, a bainha da base é um pouco mais larga e a das laterais 1,5 cm ou 2 centímetros, tá? A gente se acostuma a olhar, né? Se acostuma a fazer, a prestar bastante atenção na hora que a gente tá fazendo e a gente vai, como diria minha mãe, no golpe de olho, no olhar você consegue ver que tu tá paralelo e vai continuando então até chegar no final. As bainhas mais estreitinhas, como essa agora, por exemplo, são feitas do mesmo jeito. Então eu dobro em 2 etapas, tem cerca de 5, 6 milímetros mais ou menos, e eu estou fazendo essa bainha lá, estreitinha assim, porque essa é a bainha onde eu vou pregar posteriormente o entremeio, uma rendinha que eu escolhi. Então, eu preferi fazer aí uma bainha bem simples, bem estreitinha, na verdade, para conseguir depois pregar o meu entremeio e ele ficar então bem certinho, bem paralelo do começo até o fim, sem que aparecesse no direito a parte da bainha. Eu vou pregar o meu entremeio no direito da cortina. Então, eu não queria que ficasse aparecendo, por isso que eu estou fazendo aí, nesse caso, uma bainha bem estreitinha. Então, eu ajeito mais lá na frente, arrumo com a mão, dobro, sempre prestando atenção, não deixo aumentar essa largurinha da bainha, seja ela qual for, é sempre a mesma medida. Eu vou dobrando, prestando atenção para ficar sempre na mesma medida e costurando ali bem na pontinha para ficar tudo bem certinho. Agora, então, a gente vai colocar o entremeio e aí eu já fiz a bainha de um lado lá, ajeito direitinho, olha, notem que eu posiciono de uma forma que a cortina, né, o tecido da cortina não apareça
quando termina aquele barradinho ali do entremeio. Então, na hora de escolher um entremeio, a gente já pode pensar nisso também. E vou costurando ali bem na beiradinha. Então, eu estou costurando no direito, o avesso do meu entremeio tá no direito da cortina. Vou costurar também bem na beiradinha e prestando atenção. O meu direcionamento aí é não deixar aparecer no entremeio a bordinha da cortina, tá? Porque eu quero, é óbvio, que o meu entremeio fique todinho transparente. É uma opção, a gente até pode colocar um pouquinho mais para cima, se for o caso, mas como eu queria que ele ficasse todinho vazado, né? Não transparente, vazado, aparecendo a luz, né? Do dia lá, para tornar mais interessante, né, a minha cortina, e o entremeio é uma transição também entre dois tecidos, porque minha cortina na parte de cima é esse chevron e na parte de baixo é um tecidinho estampado bem miudinho, então esse entremeio também, além de deixar não vazado, né, deixar aparecer lá o outro lado, ele é a transição entre os dois tecidos. Depois disso, então, agora eu vou mostrar como é que a gente faz. Eu já passei a ferro essa minha borda, essa borda é da parte de cima, é onde eu vou encaixar o varão. Então, eu medi com esse medidor aí, que é uma peça super simples, mas funciona muitíssimo. E aí, como é mais difícil controlar essa largura, deixar sempre da mesma medida, eu prefiro ir no ferro e medir lá no ferro a minha bainha. Já vinquei passando a ferro, então eu medi aí a altura de 8 centímetros e agora eu estou dobrando 1 centímetro para dentro e venho costurando. Toma bastante cuidado nessa etapa para não deixar engruvinhar quer dizer, deixar sair fora do lugar, deixar amassar, deixar repuxar. Então, a gente toma bastante cuidado, alisa bastante para ficar bem certinho e aí é só seguir costurando. É tão rapidinho, gente, em 2 horinhas a gente faz as 2 partes da cortina. Bem gostosinho, bem simples, com os tecidos que a gente tem mesmo, os tecidos usados no patchwork. E aí, gostou? Super fácil, né? Quero te convidar para se inscrever lá no tchelili.com.br, porque do dia 2 ao dia 5, agora, próximos de junho, a gente tem um evento sobre quilting, um evento bem exclusivo. Vai lá, vai ser bem bacana e eu vou esperar você lá.